Bom dia, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Hoje eu estava acordando e, como sempre, eu acordo e faço uma oração agradecendo pelo dia, pro nosso Criador, aquele que criou tudo, porque uma das certezas nossas é que a gente existe, né? Se a gente vê tudo que tem aqui, todas essas coisas, essa criação maravilhosa, sabe que não é obra do acaso e sabe que a gente existe. Isso é um fato. A natureza mostra que existe um Criador. Como um relógio mostra que existe um Criador e não foi obra de um acaso, né? Um relógio numa praia. Então, a gente sabe que a gente existe, é a primeira certeza. E a segunda certeza, a gente sabe que a gente tem um espírito, uma coisa que nos move. Infelizmente, a palavra espírito foi muito deturpada pelas religiões pagãs, né? Pelos gregos, pelos essênios, por vários tipos de seitas, né? E religiões não só pagãs, né? Religiões também que não eram pagãs, como a católica, né? Que não, entre parênteses, eram pagãs, né? Mas assimilaram coisa dos pagãos. Inclusive os judeus também, eles têm vários tipos de interpretações do que é o espírito, o espírito não é a alma. Essa é a primeira coisa que ninguém entende, pelo menos do nosso país, né? As pessoas normalmente não entendem isso, eles confundem muito. Porque a alma seria o corpo, porque Adão foi criado, a alma, Adão foi criado do barro, né? Seria o corpo dele. E aí quando Deus soprou o espírito é o sopro, é o mover do eterno. Quando Deus soprou nas narinas, das narinas vai para o pulmão o sopro de Deus. E do pulmão, aquele ar, aquele mover vai para o sangue, que é onde está a vida. A vida fica no sangue, porque toda energia, todo esse mover fica no sangue. Por isso que Deus fala que a gente não pode comer sangue, porque a vida está no sangue. É um pecado comer sangue. E então esse mover de Deus, esse sopro, esse espírito foi colocado em Adão, quando ele soprou nas narinas de Adão. Então fala que Adão foi tornado alma vivente. Então o espírito seria a vida, né? Seria esse mover. E pensando nisso, nesse mover, é, eu proponho um desafio para vocês pensar, para vocês entenderem um pouco do que é o mover, porque existe vários espíritos. Existe o Espírito Santo, mover de Deus, que ele vem até nós quando a gente ouve muito a palavra de Deus, né? Existe o nosso mover, né? O nosso espírito, e existe também um mover coletivo, né? Existiria um. A gente está. O espírito nosso, ele conversa com os outros espíritos, né? Seria o mover. Nosso conversa com o mover das outras pessoas. E para vocês entenderem um pouco, pensem naquela brincadeira de quando a gente faz quando a gente é criança. A gente está numa piscina, tem aquela piscina, eu vou falar um exemplo simples, uma piscina circular. Quem nunca brincou quando é criança? Tá vários coleguinhas, pensa na sociedade. Tá 1 milhão de pessoas numa piscina, girando todo mundo no mesmo sentido. Aí quando você gira nesse mover, nesse mesmo sentido, cria-se uma correnteza. Essa correnteza seria o mover da sociedade, seria o que todo mundo acaba fazendo e a gente acaba indo nesse mover, porque essa correnteza vai nos levando, você nem precisa fazer esforço, porque o seu mover está junto com o mover da sociedade. E é isso que 99,99% das pessoas fazem e acham que são certos. Inclusive, estava vendo um estudo sobre Seja uma Pessoa Melhor, um livro muito interessante,
E ele mostra assim que a gente se espelha muito nosso comportamento do que é certo e o que é errado nos outros, sem saber. Mas o que a palavra nos ensina? A palavra nos mostra leis morais, leis do eterno que nos mostram o que é certo e o que é errado. A palavra nos dá exemplo de homens santos, de Abraão a Jesus Cristo, 42 gerações de homens santos. E antes de Jesus, Noé, Enoque, inclusive Adão, tudo isso se resume numa palavra: arrependimento. A Bíblia é algo muito além de religião, ela é um caminho do arrependimento. Então, quando o nosso espírito está nessa correnteza, naquela piscina, todo mundo andando em ciranda, cirandinha, juntos, e nosso espírito, ele começa a se voltar contra a correnteza. Quem nunca brincou disso na piscina sabe como fica difícil. Imagina uma correnteza muito mais difícil do que a gente nunca brincou, com 1 milhão de pessoas em uma sociedade. E a gente tentando ir contra aquilo. A gente vai sendo empurrado, a gente não consegue ter força sozinho. Mas aí que entra o mover do eterno. Aí que entra Deus, a palavra dele. Porque existe uma correnteza muito maior, mas é uma correnteza que está muito mais elevada. Pensa numa piscina funda. A gente está lá no fundo da piscina. A gente está como se estivesse sufocado, sem ar para respirar. A gente está lá no fundo é, da piscina, embaixo da água, rodando ali. Quando você se eleva pelo arrependimento, pelo agradecimento, por entender quem é Deus, quem é Jesus, que eu estou aqui, que eu faço. A gente se eleva lá em cima dessa piscina, a gente sobe, a gente para de ficar naquela correnteza mais baixa e a gente fica elevado. Claro que essa elevação ela não dura muito, porque é como se a gente tivesse peso nos pés e a gente vai descendo. A gente tem que fazer um movimento primeiro para cima, né? E a gente se eleva além da Bíblia, além da palavra de Deus. Então a gente começa a fazer parte de outra correnteza, que é uma correnteza muito maior, que seria o mover do eterno. Seria o próprio eterno nos empurrando a fazer essas coisas. Seria o Espírito Santo, o mover dele, porque a palavra rua, que é quando Deus ele sopra nas nossas narinas, como quando Jesus Cristo soprou na narina dos apóstolos, fazendo uma clara alusão, porque a gente foi criado para ser imagem de Deus. Jesus Cristo ele foi a imagem de Deus, é o nosso exemplo aqui na terra. E quando o homem estava no barro sem ar, ele foi assoprado, porque primeiro nós somos homens carnais, que seria aquela primeira correnteza. Mas no arrependimento, a gente, pelo mover do eterno, a gente se torna homens espirituais. E o batismo também tem a ver com isso, elevação. Então, nessa segunda correnteza, a gente vai girando e vai girando contra aquela correnteza que estava antes, contra o mundo, porque o mundo odeia Deus, o mundo não aceita Deus. Então, começam as batalhas, porque a gente vai tentando pegar aquela correnteza, a gente se enche do Espírito Santo e começa a ser guiado por ele, parece que está fácil, mas aí acontece alguma coisa, a gente peca, a gente volta a descer e volta àquela correnteza que a gente vai lutando contra a correnteza. E depois a gente se enche de novo, tem uma elevação novamente, consegue vencer facilmente vários desafios, mas aí volta aquilo lá. Então fica uma coisa de uma batalha. Só que aí eu falo, lembre-se que a gente não está sozinho. Lembre-se que o caminho do arrependimento, que é o caminho que a gente trilha, que inclusive fala em Atos 2, os seguidores do caminho, né? É o termo utilizado para a igreja apostólica, porque o termo igreja é um termo chamado tirados para fora, nada mais que isso. Mas o que eles eram mesmo? Eles eram apenas pessoas tiradas para fora? Isso aqui é apenas um dos nomes do povo santo de Deus. O povo de Deus tem vários nomes. Tem o nome igreja, que é o tirados para fora. Tem nome também seguidores do caminho. No livro de Atos, 2 vezes é usado esse nome também. E eu gosto muito desse nome, seguidores do caminho, que é Jesus Cristo, que é o mover dele que a gente tem que se inspirar.
Ele é a finalidade, mas para entender Jesus você tem que entender praticamente todo o resto da Bíblia. Você tem que ler. É como você, para entender o amor de Deus que é manifesto em Jesus, você tem que entender todas as leis de Deus, tudo que Deus ele falou antes. E aí quando você lê tudo isso, você entende que o propósito de tudo isso é o amor. E aí você entra no mover mais elevado de Deus, que é o amor dele. E esse mover aqui é para muitos poucos, porque a gente não consegue entender ele. A gente consegue vislumbrar como sombra. Apenas quando a gente está completamente arrependido, completamente embebido do Espírito Santo que vem de ler e ler as Escrituras. Não é uma coisa natural desse mundo, porque esse mundo ele jaz no maligno. As pessoas que tentam encontrar no seu próprio coração o amor vão falhar, porque vai ser um amor interesseiro, um amor com algum propósito mundano, e vai ser mesmo um amor quando ele for sincero, vai ser um amor corrompido, um amor que não vai ter a visão plena do todo, porque não vai ser um amor que vai ter todo o pleno entendimento do que é o amor. Que o amor é a palavra inteira de Deus, é a Bíblia. Então não tem escapatória. É você se espelhar em Deus. E eu conheço irmãos da Igreja de Deus, inclusive, que não sabem nem ler e ouvindo Bíblia, áudio, tem um conhecimento que não é desse mundo. Tem conhecimento mais do que eu da palavra. Então, em muitos pontos, claro, porque a gente se completa, mas muito mais do que eu, no geral. E é isso, não tem desculpa. Não tem desculpa. Hoje em dia a gente tem uma facilidade tão grande da palavra de Deus para a gente se mover, para se embeber desse mover, né, de Deus, se elevar nessa piscina grande que a gente está bem lá no fundo. Então a gente tem que entrar nesse mover de Deus. Mas aí entra o terceiro exemplo que eu quero dar para vocês, ainda com esse exemplo do mover da piscina, que tá todo mundo lá embaixo girando numa ciranda e cirandinha. A gente sabe que existem dois caminhos, um caminho que leva à morte e um caminho que leva à vida eterna. O caminho que leva à morte é o pecado. O caminho que leva à vida eterna, ele é o arrependimento em Cristo Jesus, mediante obras de fé manifestadas por seguir pelo amor a lei de Deus, pelo amor a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus mostra, como Paulo diz, que a lei é santa e boa, e ela mostra em mim, eu não saberia o que é concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, assim, a lei, ela é o nosso raio-x, ela nos mostra, a lei, ela só serve para isso, por isso que Paulo fala, a lei é imperfeita para nós, porque não que a lei seja ruim, a lei é santa e boa, Paulo diz. Mas é que a lei, ela mostra o pecado que tem em nós, mas a lei não dá uma forma do pecado ser expiado. O pecado é expiado por onde? Por sacrifício de Jesus. Então a gente tem que reconhecer o pecado pela lei, que seria o raio-x, e reconhecendo pelo raio-x, que é a lei, o pecado, a gente se arrepende dele. Isso é um caminho. E aí a gente está encaminhando, porque a gente está se arrependendo. O nosso paralelo é a gente pensar: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou amando Ele sobre todas as coisas? Você nunca vai saber. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é justamente amar o que Ele quer que você seja sobre todas as coisas. Não é pela boca para fora. Você tem que demonstrar esse amor a Deus. E o único meio existente para demonstrar amor a Deus é pelo amor. E está escrito na palavra que o amor é seguir os mandamentos de Deus. Que para nós que somos o povo do arrependimento, o povo que segue o caminho, que é Jesus Cristo, o arrependimento, ele é manifestado pela obediência dos mandamentos. E não são mandamentos para nós, são ensinamentos de Deus. Quando você entende o que é ensinamento de Deus, você amplia um pouco o panorama dos mandamentos. Você entende que o fundo de cada mandamento é o amor. E você deixa de ficar
tentando às vezes entender Deus de primeira, você obedece algumas coisas que você não entende, porque tem mandamentos, inclusive, que Deus ele não te mostra o que é o certo, porque Ele quer que você confia. Como os israelitas, eles não confiaram em Deus para chegar na Terra Prometida, e quando Deus ele falou que eles estavam chegando na Terra Prometida, em vez deles confiarem que aquela lá era a Terra Prometida, porque Deus falou, eles mandaram 3 espias, 7 espias, se não me engano, mandaram os espias lá. Moisés, inclusive, concordou. E esse foi o maior pecado de todos, porque mandaram aqueles espias e Deus ele ficou irado. Deus ele parou de guiar eles. Foi nesse momento que eles ficaram mais 38 anos no deserto, em vez de chegar até a prometida em 2 anos e pouco, eles não chegaram. Eles ficaram mais 40 anos no deserto porque eles não confiaram em Deus. Quando Deus ele fala uma coisa, ele quer que a gente confie às vezes sem ver. Não falo às vezes, eu falo todas as vezes. Porque o que é a fé? Paulo diz, a fé é a certeza naquilo que não se vê. Porque a gente confia naquele que prometeu. É isso que Deus quer. Deus quer nosso voto de confiança. Deus não quer que a gente tenha certeza de nada. Deus ele quer nos mostrar um pouco, vislumbrar, mas ele quer que a gente pela fé seja salvo. E a fé é a certeza daquilo que não se vê. Ora, se a gente soubesse com certeza todas essas coisas, sem a fé, né, claro, que adiantaria? A gente estaria fazendo por interesse. Mas quando a gente não tem certeza, a gente faz pela fé, quer dizer que a gente está tomando por justiça aquele que disse, está falando assim, eu não sei por que eu tenho que fazer isso, porque Deus pediu para eu não beber, para eu não comer carne do filhote no leite da mãe. Eu não sei porque Deus pediu para eu não fazer cozinhar no leite da mãe a carne de um bezerro, por exemplo. No leite da mãe, porque aquele leite, né? A gente interpreta, né? Que é porque o leite abençoou aquele bezerro, fez ele crescer. E seria uma blasfêmia a gente pegar nesse leite que abençoou os bezerros, né? A gente pegar a carne daquele bezerro e cozinhar, né? Esse seria um exemplo de uma lei que sem interpretação, sem, sem Deus ele falar por quê, né? Mas Deus não quer que a gente nem interprete, Deus quer que faça como os israelitas fizeram, que eles falaram, primeiro observaremos, primeiro faremos como você está falando, e depois compreenderemos. E Deus nessa hora, ele falou, nossa, como eu queria, Deus ele falou, diz ao teu povo, como eu queria que eles continuassem assim para sempre, porque assim eles não aconteceria nenhum mal ao meu povo, né? Que eram os israelitas, né? Ainda é, mas hoje em dia nós somos enxertados. E esse é o mover do eterno. A gente está nessa piscina. Às vezes a gente tem que fechar os olhos e falar: Deus é fiel, Deus é rei fiel, Adonai Merenemã, Deus é rei fiel. A gente tem que falar amém. E quando a gente fala amém, a gente tem que aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas, nos momentos ruins. E aí a gente é movido não pelo mover do mundo, que nos deixaria cada vez mais nesse vórtice, entrando no fundo do poço, porque todo mundo está cegamente girando, e girando para onde? Para o fundo dessa piscina. E o fundo dessa piscina vai levar à destruição, vai levar ao lago de fogo. É isso que as pessoas giram, porque a salvação é para poucos, é um caminho estreito. Mas a gente, no arrependimento, a gente começa a se elevar, começa a soltar essas cordas de ferro do pecado, a gente está embaixo da piscina girando, a gente começa a soltar isso, levando muita pancada, claro, soltando essas cordas de ferro do pecado, que são várias cordas de ferro, e começa a ficar mais leve, e começa a girar cada vez mais, subindo para cima, sendo movido pelo Espírito Santo. E aí, claro, aí depois começam a voltar essas almas dos outros também, nossos parentes, pessoas que estão em volta, começam a segurar e puxar a gente para baixo, e a gente começa a girar. Então é isso. É um caminho do arrependimento que claramente a salvação é individual, mas o caminho é coletivo. A gente está no meio de uma sociedade. A gente é influenciado e influencia. E era esse o quarto ponto que eu queria falar para vocês. Nessa piscina que a gente está no fundo ainda, quanto mais a gente sobe, mais as águas ficam mais claras, mais a gente consegue visualizar
o mundo, mas a gente consegue visualizar, entender as coisas, as profecias, a palavra de Deus, a vontade dele, mas a gente começa a ficar mais leve, uma pessoa mais feliz, mais alegre, mas a gente começa a aceitar a dor, aceitar as coisas ruins que acontecem com a gente, mas a gente começa a ter fé em Deus e a gente começa a ser movido pelo mover dele, não pelo mover do mundo. E isso não é uma coisa que a gente faz sozinho, porque quando a gente começa a mudar nós mesmos, o nosso mover, a gente gera uma correnteza nas pessoas que estão à nossa volta. Então, aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas estão ligadas a nós. Elas estão com alguns, vamos falar, uns fiozinhos, um fiozinho que é frágil. Mas todo mundo, quando você tem relação com uma pessoa, é como se ligasse um fiozinho de linho na mão sua com a mão dela. E quantas mais pessoas a gente tem ligação, mais fiozinhos são ligados. Então, quando a gente começa a mudar nós mesmos e seguir no outro caminho, essas pessoas que têm relação conosco, elas começam a olhar para a gente, começam porque a gente não faz essas coisas escondido. Outra coisa que a palavra de Deus fala, que a gente tem que ser luz no mundo, porque Jesus foi luz no mundo, e ele fala, vocês são a luz do mundo, como eu fui, né? Ele falou outra hora que ele era a luz do mundo, ele fala depois que nós somos no Sermão da Montanha. E ele fala que a luz ela tem que ser colocada no alto, tem que ser colocada em um ponto alto da casa, porque assim vai iluminar todos que estão à volta. E esse é um mandamento para nós. A gente não pode fazer nossas ações, a gente tem que fazer nossa caridade escondido, porque a caridade é para Deus. Mas quando a gente está fazendo os mandamentos de Deus, os ensinamentos dele, quando a gente está observando a lei dele, tudo, o sábado, todos os ensinamentos de Deus, menores, o amor, a gente tem que fazer isso coletivamente e para o próximo. A gente tem que fazer isso sem ser de uma maneira encoberta. Um dos mandamentos, inclusive, é você repreender o próximo quando ele peca. Você vê alguém que está pecando, é pecado você não falar nada. Você tem que falar para ele, não precisa falar que está na palavra de Deus. É outro ensinamento que eu dou para vocês. Porque às vezes se você começar a falar diretamente para a pessoa que é até ateu, você fala, Deus disse que isso é errado. A pessoa não vai entender, mas se você falar, isso é errado porque não sei o que, se já está fazendo a pessoa guardar o mandamento, e a gente sabe que quando a pessoa, ela incircuncisa, sem saber no coração, né? A pessoa que não foi batizada, não é circuncidada no coração, não é crente, e ela guarda o mandamento sem saber dele, sem saber que é mandamento de Deus, a pessoa, para Deus, ela está melhor inclusive que a gente, porque ela está, sem conhecer, ela está se fazendo circuncisão, então a pessoa está sendo duplamente agraciada, porque ela na ignorância está guardando. Então Deus ele tem como autoestima, e vai ter como autoestima aqueles que fazem isso, né? Fala que a gente vai ser levado como estrelas do céu. E é isso que é elevação espiritual, é isso que é espírito, é o mover que a gente move os outros que estão à nossa volta. E vamos girando nessa cirandia ao contrário. Se todo mundo está girando em sentido anti-horário, indo para baixo da piscina, a gente está indo para cima. E a gente sabe que esse círculo que a gente vai girando é nossa vida. Nossa vida ela tem altos e baixos, é um círculo. Como a semana é um ciclo, é 7 dias que vai se repetindo a semana criativa de Deus, que em 7 dias ele fez, e a imagem dele descansa no 7º dia, no pôr do sol ao pôr do sol, no pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, e a gente sabe que tudo isso nos leva a subir no círculo no sentido contrário do mundo. E que a gente possa ser luz no mundo, que a gente possa girar nessa correnteza, que a gente possa fazer uma corrente de boas ações, porque a gente sabe que quando você faz uma coisa boa e as pessoas que são agraciadas por isso que você fez, por exemplo, eu vou e dou uma cesta básica a uma família necessitada. Eu não sei o que vai gerar essa minha boa ação, mas essa família necessitada, recebendo a cesta básica, pode, muito provavelmente,
ficar. Ela tem amigo que também está precisando. Eles podem fazer uma boa ação, dar um pouco da cesta básica para outro amigo. Olha, já gerei uma corrente do bem. Inclusive tem aquela música One Day, que ela fala sobre isso. E eu acho maravilhoso isso. Eu pego ajuda uma senhorinha que ela tá na rua querendo passar. Essa senhorinha pega e ajuda um mendigo que está precisando de dinheiro lá porque ela foi ajudada. As pessoas são muito assim, quando a pessoa, você ajuda ela, isso inclusive fala nos estudos de oratória, de autoajuda, nesses livros, eles falam disso porque é uma coisa científica. Quando você ajuda uma pessoa na necessidade dela, faz a tzedakah, que seria você dar à pessoa algo que para os olhos de Deus é justo que você dê, comida, alimento, palavra, amor, shalom, que seria tudo que vem de Deus, você dá à pessoa tudo isso. Inclusive a gente pode fazer uma tzedakah com Deus, quando a gente dá nosso coração a Deus, que é a única coisa que Deus abriu mão é nosso coração. Ele abriu mão, é justo que Ele tenha nosso coração para Ele, porque é justo e é bom para nós isso, que Ele guarde nosso coração nele. Mas Ele deu para nós o livre-arbítrio, deu nosso coração, deu o livre-arbítrio para nós. E nem Ele pode tocar em nosso coração, a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, nosso amor. Então a gente tem que dar nosso amor para Ele pela obediência. E é assim que a gente mostra que a gente ama a Deus, obedecendo Ele, né? Como Jesus Cristo continua no amor de Deus porque obedeceu a Ele. Se Jesus Cristo não obedecesse a Deus, Ele não estava no amor de Deus. Jesus Cristo fala isso. Então, a gente tem que estar nisso, irmãos. Vai um ajudando o outro, cria uma corrente do bem, e essa corrente vai nos levando juntos, cada vez mais para cima. Uma pessoa que guarda o sábado, mostra para os outros que o sábado é uma coisa maravilhosa. Deixa a casa limpa, cheirosa, com comida já feita e boa que esquenta no micro-ondas, muita comida boa. E felicidade, roupas boas, vestido bem. Chama os familiares na casa no sábado. Conversa um pouco deles de coisas normais. Depois, junta essas conversas normais, fala de coisa do mundo, coisa de Deus. Eleva o espírito deles também no sábado. Prega a palavra com esses familiares. De uma maneira que não precisa nem falar que é a palavra de Deus, mas pega esses ensinamentos de Deus e mostra na sua vida. Porque quando a gente julga a nós mesmos usando a palavra de Deus, por exemplo, eu falo das coisas de Deus para as pessoas, eu falo sobre o amor de Deus em cada uma das suas leis, eu falo das leis de Deus sem falar que são leis de Deus. As pessoas ficam maravilhadas. Elas estão precisando disso. Só que quando você mostra que é de Deus, o mundo odeia Deus. O mundo odeia Deus. Então a gente tem que aos poucos ir mostrando que é de Deus. Mas primeiro por nós, porque as pessoas são idólatras. As pessoas não conseguem amar e adorar aquilo que eles não veem. Não conseguem amar a Deus e adorar a Deus porque eles não veem a Deus. E eles então adoram o quê? Imagens, como os católicos, ou adoram pastores, como os protestantes, porque não vão na palavra de Deus para buscar, ou adoram a si mesmos, seu ego, como muitas vezes nós mesmos adoramos, porque a idolatria é um mandamento muito difícil de soltar, porque a idolatria seria você colocar qualquer coisa antes desse mover do eterno. Se a gente tem alguma coisa que está na frente do mover de Deus, a gente está tendo outros deuses, outros moveres na frente de Deus. Então a idolatria não é um mandamento tão simples. Eu não adoro imagem e escultura. Tá bom, mas você adora alguma outra coisa a mais do que isso? Você adora seu filho a mais que Deus? Você ama mais seu filho, sua família, mas aquela pessoa lá ante Deus? Não, eu amo Deus sobre todas as coisas. Aí essa mesma pessoa, quando morre um parente, o filho dele morreu alguma coisa, ela nega Deus, fala que Deus não existe, Deus é mau. Então aí já há uma incongruência, irmãos. É difícil, aceitamos a dificuldade e por ela nós perseveramos juntos, aceitamos a ajuda dos irmãos. E nesse mover,
Um move o outro, um ajuda o outro. A gente tem que entender que é aí que entra o corpo de Cristo, os tirados para fora. E nós juntos, que fomos tirados para fora, estamos num degrau mais elevado. Não há nomes, não há denominações. Os tirados para fora são todos aqueles que eles bebem de uma mesma fonte, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E nenhum de nós temos toda a certeza de tudo, mas a gente tem as bases sólidas do fundamento da palavra de Deus. Sabemos que não há trindade, sabemos que a lei não foi abolida, mas foi plenificada em Jesus Cristo. Sabemos que os 10 mandamentos são os mandamentos maiores de Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo, amar de todas as coisas, são mandamentos menores, mas que são considerados maiores de todas. Porque eles estavam na velha aliança com mandamentos menores. Principalmente amar o próximo como a ti mesmo, em Levíticos 18:19. Mas na nova aliança é interessante isso. Eles são colocados como mandamentos maiores, principalmente esse amar ao próximo como a ti mesmo, porque esse próximo foi feito à imagem de Deus. Então, quando a gente ama o próximo, a gente está amando a Deus. Isso é uma forma fácil de amar a Deus. Porque os ídolos eram simplesmente junções de seres humanos com animais, ou deificações de seres humanos, imperadores, como Nabucodonosor, como Nimrod, como Semíramis, que era, nem vou falar os nomes desse Baal e Asherá, essas coisas horrorosas, que pegavam filhos e as crianças. Porque é engraçado, quando é para um deus pagão, os pagãos tinham uma fé muito superior à nossa, porque eles inclusive davam seus primogênitos, como Abraão, quando Deus pediu para testar a fé dele, Abraão pegou e deu o primogênito dele, Isaac, para Deus, mas Deus, na hora que Abraão ia fazer o sacrifício, Deus proveu um cordeiro e falou: já basta, Abraão, né? Deus parou Abraão, não deixou Abraão finalizar. Então Isaac foi chamado do filho da promessa, né? E depois de Isaac veio Jacó, que se tornou Israel. E de Jacó teve o filho que é Judá. E da tribo de Judá veio Jesus Cristo. Então é maravilhoso isso, irmãos. Por que veio Jesus Cristo da tribo de Judá? Porque a tribo de Judá foi a tribo que houve arrependimento. Porque a gente sabe que Judá, quando estava na história de José do Egito, Judá foi uma tribo, o filho, eu falo Judá, ele não foi muito bom. Ele fez muitas coisas erradas, mas ele se arrependeu de todas elas. E é disso que vem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a oração por todos aqueles que se arrependeram. Ele é o perdão para todos aqueles que se arrependeram. E para estar em arrependimento, tem que estar caminhando. Por isso eu gosto tanto desse termo, seguidores do caminho. Porque aquele que ele fica parado, as correntes do pecado afundam ele. Porque a gente sabe que cabeça vazia, como muitos dos budistas fazem, de deixar sua cabeça vazia e maraná, e ficam repetindo várias vezes a mesma palavra, é muito bom meditar, irmãos. Não falo que é ruim, é maravilhoso, eu mesmo medito. Mas é bom meditar com um propósito. Meditar para esvaziar a mente é a oficina do diabo. Isso é um fato. Quando você parar de meditar e começar a viver a vida, sua mente vai estar vazia, vai começar a entrar os pensamentos ruins. Então você vai ter que meditar mais, até um ponto que você vai chegar num tipo de bebedeira, como eu poderia dizer. Você fica tão vazio que você fica em paz, mas é uma paz que não é a paz que não vem desse mundo. Porque a paz que vem de Deus é uma paz que mesmo na maior guerra você vai ter onde correr. E é uma paz que ela não é uma paz inerte ao mundo, é uma paz que ela vai querer mudar o mundo, entendeu? Não é uma paz que ela quer que ela fica parada, mas como é que a paz de Deus por meio de Jesus muda o mundo? Mudando a si mesmo. Aí entra o último ensinamento que eu queria dizer. Porque Deus fez o povo israelita para ser juízes perante o mundo. Só que eles falharam na primeira etapa do juízo,
que é julgar a si mesmos. Julgar a si mesmo é uma etapa muito difícil, irmãos. A gente está nessa vida inteira até o fim para que a gente julgue a nós mesmos. Como Noé, em Hebreus 11, ele entrou na arca e ele condenou o mundo. Quando ele entrou na arca, ele condenou o mundo. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus e o mundo inteiro não obedeceu. Então a gente, quando a gente obedece a Deus, faz as coisas de Deus, a gente mostra para as pessoas o caminho certo, e aqueles que não nos seguem, a gente é mero semeador. Aqueles que não querem seguir isso, a gente tem que abençoar e falar, orar por eles, porque até aqueles que fazem mal para nós, tem aquele quem os condene, né? Então a gente não tem que tentar ser justiceiro, tentar fazer justiça com as próprias mãos, revidar o mal com o mal, revidar um soco com outro soco. A gente revida o mal com um bem. Um soco, a gente revida com um sorriso e falando eu te amo. Essa é a dificuldade, irmãos. É revidar as trevas com a luz. E eu quero ver quem de vocês vai conseguir, quando tiver uma guerra familiar, aquela pessoa que você não gosta muito da família, você não tem muita afinidade, e ela começa a falar mal de você, mentiras, começa a caluniar você, você vai conseguir lembrar dessas palavras e não guardar rancor no seu coração. Aquela pessoa que já te fez muito mal, aquela pessoa, seja na igreja, seja em qualquer lugar, que ela já caluniou muito você, já falou muito mal, difamou, fez o que você pensar, você vai conseguir liberar o perdão a ela e vai conseguir continuar caminhando e mostrando a ela a outra face, como Jesus Cristo mostrou até a morte a outra face para todos nós. E a gente sabe que o povo de Deus, ele se divide, infelizmente, nesses tempos está muito dividido. Não há onde correr, não há igreja santa eleita, não há uma geração eleita reunida, está tudo separado. Só que a palavra nos une. Então, que a gente lembre que nós somos unidos é pela palavra, é por outras coisas. E a gente se esqueça às vezes de nós mesmos, das nossas brigas, e fique no amor, né, de Deus. Porque o amor de Deus é este, né? Que Ele entregou o seu único filho para todos nós. E esse é o mover que moveu o mundo inteiro. Porque se a gente pensar no cristianismo que foi gerado, claro que foi uma apostasia da igreja dos primeiros séculos, dos seguidores do caminho do primeiro século. Essa apostasia, ela gerou o cristianismo, né? Misturou várias coisas, foi se apostatando cada vez mais. Só que a gente sabe, irmãos, que essa apostasia, mesmo assim, ela trouxe coisas boas para o mundo inteiro que o mundo inteiro não veria, às vezes, se estivesse sem apostasia. Porque o mundo é mau. Então Deus, ele faz tudo em perfeição. Essa apostasia, querendo ou não, acabou levando a Bíblia para todos os lugares. Aquele sacrifício de Jesus Cristo, que foi uma coisa, um evento pontual em Jerusalém, fora dos muros, aquele sacrifício por 12 apóstolos que depois se multiplicaram, com todas as mulheres, claro, que ajudaram muito, que eram muitas mulheres. Quando Jesus Cristo foi crucificado, tinha mais mulheres, só tinha João de apóstolo lá olhando. Então a gente vê que todas essas pessoas, no mesmo propósito, pregaram sobre a vida de Jesus, o sacrifício dele, o evangelho, e pregando sobre a Torá junto. E aquilo tudo junto, a finalidade da Torá, que é o Jesus Cristo, que a gente conhece histórico, com a palavra de Deus, que é a Torá, que é a Bíblia, junto, que é a junção de tudo, né? Mas principalmente as raízes, e tudo isso junto foi passado por quem? Pelo Messias, por Jesus. Se não tivesse tido Jesus Cristo, os gentios jamais teriam descoberto quem é Deus. Estaríamos até hoje num paganismo, inclusive já teríamos matado uns aos outros, estaríamos ainda matando crianças para servir aos deuses, estaríamos ainda fazendo costumes de poligamia, de várias coisas que estão tentando ser retomadas agora. Que tamanha foi a apostasia que agora praticamente não dá para reconhecer o que é
O que gerou o cristianismo, que seria a igreja primitiva. Ficou tão diferente o cristianismo atual da igreja primitiva que não dá nem para chamar de cristianismo. Então a gente está nisso, irmãos, nesse dilema de não deixar que os moveres do mundo nos levem para baixo e, por Deus, orando nele com as armas espirituais, a fé principalmente, e a palavra dele, um estudo constante que fala para a Deus sobre todas as coisas e meditar na lei dele dia e noite, todos os dias, e julgar nossa vida, ser diferente daqueles israelitas que no primeiro passo de todo juiz, porque a gente vai ser juízes no mundo vindouro, fala que a gente vai ser reis e sacerdotes no mundo vindouro, que os mansos herdarão a terra, né? Fala que a gente vai ser isso, é isso que é o mundo vindouro. A gente vai julgar até os anjos, fala na carta de Pedro, fala que a gente vai julgar até os anjos na segunda Pedro, e fala também, Paulo fala que a gente vai julgar, né? Que a gente tem que ser apto para julgar, ele fala. Então a gente tem que estar nisso, irmãos. E como a gente julga o mundo? A gente julga o mundo julgando a nós mesmos. Quando você julga a si mesmo primeiro, que é o exemplo da Bíblia que Jesus deu, você, depois de tirar aquela trave do seu olho, você consegue apontar no seu irmão e tirar aquele ciscozinho. E é isso que a gente tem que ser, sempre humilde. Jesus Cristo disse. Essa é a maior elevação, é a humildade, é uma elevação espiritual que nos eleva nessa piscina, nos faz sair até ver a mar. A gente começa a olhar por baixo, a gente olha para cima, como se estivesse olhando para o domo, olhando para o céu. A gente olha para cima e a gente começa a ver já a luz lá em cima. Mas a luz, assim, a gente vê, quem já foi numa piscina e está embaixo da piscina e começa a olhar para cima, você vê a luz, mas a luz toda distorcida porque tem as ondas. E é assim que a gente vê a palavra de Deus, a verdade, o amor, todas as promessas de Deus, a gente vê como se fosse uma coisa que a gente não consegue entender, porque tá aquelas ondas se movendo, mas quando a gente respirar o ar, o mover do eterno puro, não mais aqui embaixo da água, a gente respira lá em cima mesmo, a gente vai conseguir sentir, irmãos, essa elevação, vai conseguir entender as coisas. E fala em 1 Coríntios 13, fala que hoje a gente vê as coisas como enigmas, mas depois a gente vai ver face a face, né? E fala que quando vier aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é imperfeito, que é a igreja, que é todo esse sistema que a gente vive hoje, que prega a verdade, que é sombras do que virá, não que seja ruim a igreja, não que seja ruim, inclusive a lei de Deus, mas eles são sombras, irmãos, sombras do amor. E o amor é manifesto nisso, na nossa fidelidade para com Deus, seguindo toda a sua palavra, nos arrependendo cada dia de um pecado nosso e mudando. E que a gente possa ser isso, que a gente possa seguir esse caminho, que a gente possa, irmãos, chegar a toda a verdade e ser a imagem de Jesus Cristo, como ele foi a imagem de Deus. Então a paz seja convosco, amados, e essa é a minha mensagem. Que Deus seja convosco todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus.